confiar em Deus, ainda que meu sono queira me deixar. Eu escolho confiar em Deus, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver. Sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé. Eu escolho confiar pra enxergar Deus em ação. Eu escolho confiar pra receber o meu galardão, ainda que o pavor queira me assustar. Eu escolho confiar em Deus, ainda que meu sonho queira me deixar. Eu escolho confiar em Deus, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver. Sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado em nome. Bom dia, meus queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, quarta-feira da família, trazendo uma palavra para que você possa se comprometer com a vontade do Senhor, para que você possa aprender, para que você possa prestar atenção e examinar o teu coração, como é que você anda hoje. Muitas coisas que nós fazemos, às vezes desagrada a Deus. Pensando nos dias de hoje, praticamente tudo que a gente faz, com certeza desagrada a Deus. Mas nós precisamos mudar o nosso coração, ter um coração mais envolvente com a palavra, para que o Senhor se agrade de nós e nós consigamos, de verdade, a salvação da qual nós esperamos. Eu quero que você preste bem atenção, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Um coração adorador precisamos ter. Então, vamos primeiro ouvir aí o testemunho do Show da Fé e depois nós ouviremos a palavra e meditaremos a respeito de tudo isso em nome de Jesus. Vamos lá, novela da vida real em nome de Jesus Cristo. Eu tenho falado aqui sobre a notícia que eu ia dar para vocês ontem e hoje. É que agora, desde sexta-feira, no final de dia, em caráter experimental, uma das maiores emissoras de rádio de São Paulo está em rede com a Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro, que é ligada a nós. E é a 94.1. Não tem um lugar de São Paulo que você vai ficar sem ouvir a nossa rádio agora. Não sei como é que ela vai chamar, né? Nossa rádio, mas não é o título, porque nós estamos fazendo um trabalho grande em nome de Jesus e Deus abriu essa porta. Nosso Deus é maravilhoso. Agora não tem São Paulo e Grande São Paulo, todo mundo vai poder sintonizar esse sinal tão forte. Ela era a Rádio Globo daqui, mas agora vai ser a Rádio de Jesus, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Mas, irmãos, tudo isso para a glória do nosso Deus. E por falar em glória de Deus, vamos ver aquelas maravilhas que Deus
tem feito nas minhas cruzadas, porque são muito importantes. Eu mesmo, tendo sido usado por Deus, muitas vezes eu tenho que enxugar os olhos, porque é tão gostoso ver a pessoa curar naquela inocência ali, falando a verdade, a alegria que toma conta do coração, que é o que eu quero que tome conta do seu coração. Não importa quantas angústias você tem. O autor do Salmo 88 diz que ele estava cheio de angústias, mas Deus livrou ele. Livrou por quê? Porque ele clamou, ele assumiu o seu lugar. Quando você assume o seu lugar, não é o grito que você vai fazer, não, mas é aquela oração forte, aquele clamor que Deus atende e você recebe a bênção. Maestro, roda para mim, por favor. Praticar a palavra de Deus é o caminho para todas as realizações. Somente com a direção dele podemos alcançar o que o nosso coração anseia e sentir a verdadeira paz. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, examine-se. Se as coisas não estão funcionando para você, você não está permanecendo na fé. Não tem coisa mais importante no mundo, depois da salvação completa, que é o perdão dos pecados, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, do que a fé que Deus deu para você. A vontade perfeita do Senhor é clara para aqueles que aceitam cumpri-la, determinando a bênção. Não há mal que permaneça na presença de Deus, e os milagres são sempre incontáveis. O que você sofria? Ciático. Nervo ciático. Doía muito? Mas muito. Eu não O que a senhora não podia fazer? Não, eu tava bem devagarzinho, não. Como é que a senhora andava? Assim? Há quanto tempo? Ah, faz uns 10 anos, né? Ali vamos dar a volta à vitória? Olha aí, pessoal, olha só. E vamos todos dar a volta. Tá nova ali. Jesus te curou hoje. Graças a Deus. Então dê a volta de vitória comigo assim. E vamos todos dar a... Cante comigo. E a Alice deu a volta. Fiz uma cirurgia de câncer na tireoide, na lateral do pescoço e no nervo do ombro. O médico falou que eu nunca mais ia levantar meus braços. Esse aqui? Isso. Até onde você levantava, Áurea? Antes eu estava até que assim, não levantava mais do que isso. E o médico falou que nunca mais eu ia levantar. Quanto tempo fez essa cirurgia? Dia 16 de janeiro agora. Então, levanta os dois braços agora. Eu estava com 5 anos, eu sinto problema no joelho. Que eu caí, acho que não sei se saiu a bola no joelho do lugar. Eu já fiz bastante consulta e nunca recebi a bênção. Como é que você andava com esse mal? Mancando. Imita pra mim como é que é. Tem 5 anos assim. Olha aqui, Jesus te curou? Graças a Deus. Menina de Jesus, anda agora em nome do Senhor. Estava doendo bastante. Depois da oração, eu voltei a ser criança, graças. Voltou a ser criança? Olha que bonito, pessoal. Quanto tempo não fazia isso? Nem lembro mais. Nem lembra mais. Pra que se lembrar? O tempo de dor ficou pra trás e não volta nunca mais. Do quadril para baixo, eu tinha problema, bastante dor. Eu caminhava um pouquinho na rua, tinha que sentar até na calçada. E ontem, quando eu vi que o senhor vinha aqui, eu disse, eu vou lá para mim ficar sarado. Como é que você estava andando? Mostra para nós. Assim? Sim. Quanto tempo? Ah, mais um ano. Anda normal agora. Que coisa bonita. Minha muleta que eu andava há mais de 10 anos. Mais de 10 anos com ela? É, as duas do joelho. Sem ela, a senhora não estava andando? Não. Como é que a senhora andava? Mostra para nós. Mais de 10 anos? Mais de... Agora Jesus curou? Curou. Então vamos fazer o seguinte, dá licença. Acabou o trabalho aqui na roça, né? Eu tinha que operar. O doutor falou que tinha que operar. Ele estava certo humanamente falando, mas Jesus põe assim. Valdenora, anda em nome de Jesus agora. Ali, pessoal, até correndo já. Uma corridinha bonita, Valdenora. Ô, Valdenora, isso é verdade? Verdade. A passarela de Jesus ficou ainda mais bonita com esse desfile especial. Parece que ela comprou um amuleto na esquina para enganar a gente aqui, pessoal. E continua a fé em Cristo, cada dia vai melhorando mais em nome de Jesus. Amém? Amém, missionário. Com certeza, no caminho de Cristo, nunca retrocedemos. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte.
Então, amigos, depois desses testemunhos maravilhosos, dessas bênçãos que Deus tem preparado por aí, vamos ver a bênção que o Senhor preparou aqui para nós também, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia ali em Mateus 13, versículo 15. Vamos ler uma passagem que o Senhor nos deixou para pensarmos, para meditarmos, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 13 e o versículo é o 15. Pega a sua Bíblia e vamos aí juntamente participar nesse momento, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Observando essa última palavrinha, eu os cure. É um momento de pandemia que o mundo está passando. Inventaram isso, criaram isso, foi criado em laboratório, foi jogado assim no ar, ou foi a maneira que o povo está vivendo que levou o povo até este caminho maldito, que muitas vidas foram ceifadas, e algumas vidas têm sido ceifadas não por causa dele, mas por causa do medo, como já falamos várias e várias vezes, ou pela desobediência da palavra de Deus. Não importa que nesse momento é exatamente isso, mas porque o coração do povo está endurecido e tem ouvido de maneira não agradável, deixou os seus ouvidos ali fechados para a palavra de Deus. E isso faz com que as pessoas não se convertam a Deus. Ah, mas eu já me converti, eu já aceitei o Senhor como meu Deus, como meu Senhor e Salvador. Não é exatamente isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. Não é essa conversão. Já fomos convertidos, já aceitamos ao Senhor, tudo bem. Mas a conversão que nós falamos aqui é nos manter na presença de Deus. É sermos firmes naquilo que Ele trouxe para nós, porque como temos falado, fiel é Ele que prometeu. Ele vai cumprir tudo quanto Ele prometeu. Mas a dureza do nosso coração, nós nos deixamos levar por tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo e nos desagradamos de nós mesmos às vezes. Nós ouvimos de mau grado, não estamos dispostos a mudar. Quando a palavra se torna acusatória, não reconhece o ponto de procurar receber como correção. Não, a pessoa não recebe. A pessoa ouve uma palavra e aquela palavra desagradou a ela. Lá fora, quando eu estava no mundo, tudo era diferente. Eu conseguia fazer as coisas, hoje eu não consigo fazer. E ainda sou acusado, sou perseguido. Pois é. Em Provérbios 19, 20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Nós estamos vivendo os nossos últimos dias. Todos os dias é o nosso último dia. Cada passo que você dá em direção ao futuro, você está vivendo os seus últimos dias. Então nós precisamos ser sábios. Também falamos nesses dias, a respeito da sabedoria. A sabedoria, ela reside na humildade. Mateus 5,5 ele diz ali: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então nós precisamos aprender. Quando uma palavra vem diante de nós e aquela palavra parece que está acusando a gente, na verdade a gente não quer mudar, a gente não quer receber aquilo, a gente não quer ser acusado, porque a gente está acostumado a fazer as coisas do nosso modo. Estamos acostumados a falar, a pensar, a agir, tomar a primeira posição, quando que a última palavra tem que ser a palavra de Deus.
É a última palavra. Em tudo quanto nós vamos fazer, tem que ser a última palavra. Em Êxodo 36, versículo 2, Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Domingo, eu falei a respeito disso. Eu falei que nós não estamos capacitados. Por quê? Por causa de nós mesmos. E nós temos que nos envolver mais com a palavra de Deus. E no momento em que nesse momento de pandemia, todo mundo está em casa, por exemplo, você é de Deus, levante-se e vai fazer a obra. Bezalel e Aholiabe foram chamados pelo Senhor. O coração deles foi um coração composto na vontade do Senhor. Como que o Senhor tinha posto sabedoria no coração deles? Porque eles se apresentaram. Eles entenderam, eles perceberam que só haveria uma solução se fosse com a parte do Senhor. Então eles se apresentaram, eles se propuseram, eles se entregaram. Eis-me aqui, Senhor. E quantas vezes nós dizemos eis-me aqui e nada se cumpre na nossa vida, porque é só da boca para fora, não é de dentro de nós. Não é aquele voluntário que se pôs para fazer o que Deus pediu. Os filhos devem ser disciplinados. E a palavra de Deus está para isto. Quando você recebe uma correção, ela quer te ajudar. Deus não quer te derrubar. Deus não quer te destruir. Não quer te impedir de fazer o que você precisa. Mas Ele quer disciplinar. Enquanto não somos adultos espirituais, devemos nos aplicar em ouvir as diretrizes que nos são aplicadas pelo nosso Deus. E que nos quer bem. Deus, Ele nos ama e Ele nos quer muito bem. E isto enquanto há oportunidade de moldar a nossa vida. E a oportunidade de moldar a nossa vida é aqui, na terra. Porque o dia que você fechar os teus olhos, o teu julgamento já está tomado. Já foi batido o martelo. O homem que ouve as palavras sagradas sempre será reto e terá um futuro de paz. Salmo 37, 37. Mas o que fecha os olhos para não ver a instrução do Senhor, deu as costas a todo entendimento. É como negligente e perecerá. Pois é, nós não podemos fazer nada sem Deus, nós não podemos fazer nada sem Jesus, nada podereis fazer. Jesus é a palavra viva de Deus, que veio para nos educar, para nos conscientizar da verdade que devemos viver, até mesmo dentro da igreja. A igreja atual, há os que se calam e fecham os olhos e ouvidos, a fim de que não sejam favorecidos seus intentos, a fim de que sejam favorecidos na verdade. Porque essas pessoas têm desejos, essas pessoas têm intenções, eles querem realizar alguma coisa. Então quando a palavra começa a acusar, é como se eles tapassem os ouvidos. Não, isso não é comigo, não é bem assim. Fingem que não entendem. Jesus deixou bem claro tudo isso. Em Provérbios 18, 19 diz: também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Você imagina isso? O negligente. O que é o negligente? Aquele que deixa de fazer. E o desperdiçador é aquele que perde. Eles são irmãos. O negligente e o desperdiçador são irmãos. Porque quando você deixa de ouvir a palavra de Deus e obedecer o que a palavra de Deus diz, você está jogando fora, você está perdendo, você está desperdiçando a sua vida. Seja lá o que for em você, até mesmo dentro da igreja.
nós encontramos as pessoas agindo dessa forma. Ficam buscando conhecimento onde não há. Oh, você viu aquela doutrina? Você viu aquela igreja que abriu ali? Você viu como as pessoas estão fazendo? Elas estão mudando. Puxa vida, aquela igreja, todo mundo enriquece nela. Querem provar que Jesus era apenas um homem místico e que tudo o que fez era normal. É assim que falam. Mas Jesus era um profeta muito inteligente, muito sábio. Ele conhecia bem as coisas. Era só um homem muito inteligente. Pena que essas pessoas não têm olhos para ver. Não são os olhos físicos, mas os olhos do coração. Não era normal de conhecimento de pessoas muito inteligentes, não. Não era isso que Jesus veio fazer nessa terra. Não prestam atenção à verdade. Devemos nos abrir para o entendimento do Senhor, a fim de que possamos curar nossa alma, que é mais importante. Como sempre estou dizendo, e tem muita gente que não gosta disso, nós vamos morrer. Uma hora nós vamos morrer. Uma hora nós vamos deixar esse mundo. E esse corpo, de que serve? De nada. Não vale nada. Porque o que vale é o que está dentro de nós. Porém, como é que está o que está dentro de nós? Porque no dia em que nós formos chamados desta para a outra vida, então o nosso julgamento já está preparado ali. É conforme o que você viveu hoje. Querem curar o corpo e se tornarem imortais, ricos materialmente. Dinheiro, nós estamos vendo aí, dinheiro não faz a menor diferença. Nesse momento que nós estamos vivendo, todos estão vendo, e mesmo assim, é como se não fosse nada, não estão dando bola para a coisa. O dinheiro não está salvando ricos, pobres, inteligentes, cientistas, nada, não está salvando ninguém desse coronavírus. Porque o dinheiro não faz a diferença. Eles querem ser ricos materialmente. Não adianta produzir o azeite descrito no Velho Testamento, porque esse era para fim específico e não pode ser produzido. É anátema. Estou fazendo aqui uma analogia. Muita gente quer curar o corpo e aí faz coisas que são proibidas, faz coisas que não vão resolver. Lá no Velho Testamento tem uma receita de um azeite, mas é proibido reproduzir. Tem a receita para enriquecermos facilmente, mas é proibido usar dessa receita, porque é morte, porque é pecado, é anátema, é maldição na vida das pessoas, e as pessoas não estão notando nada disso. Essa briga política que acontece no nosso país, os homens brigando constantemente por causa de poder, por causa de uma posição. Não porque é por causa da Covid que fulano está morrendo, é por causa da Covid isso, é por causa da Covid aquilo, e cada um quer dar uma opinião, falando alguma coisa a mais que possam entender e saber, mas não estão olhando o principal, estão dando as costas à palavra de Deus, quando Deus diz que sem mim nada podeis fazer. E é isso que está destruindo o homem, por causa do coração endurecido. Ouve de mau grado, não dá atenção. Mas o que Deus pode fazer agora? Isso é história lá de 2000 e tantos anos atrás. Deus é o mesmo no princípio, agora, no presente e no futuro, Ele será o mesmo Deus. E ai destes que estão fazendo todas estas coisas, que estão vivendo esse conceito mundano, material, destruidor, apocalíptico na verdade, porque é para isso que nós estamos caminhando. A cura só pode se realizar quando temos um coração disposto a aceitar Jesus Cristo. Está escrito lá em cima na palavra de Deus. Está escrito.
e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. Pois é quando nós convertermos o nosso coração, quando nós compreendermos com o nosso coração, quando nós dermos ouvidos à palavra de Deus, a nossa cura ela chega. Mas que cura, pastor? O Covid será curado? Desaparecerá? Essa cura, ela diz tudo. Onde você está doente? No exterior e no interior. Essa cura é excelente, é total, é sobre toda a nossa vida. Então nós precisamos aprender, nós precisamos viver, nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus diz. É muito evidente que o Senhor vai se ater muito mais àquele que se entrega de verdade, do fundo do coração, do que aquele que quer aparecer, quer medalhas no peito, nos ombros, quer tapinhas nas costas, que quer o seu nome ali levantado de todas as formas, para que vejam: o fulano, cicrano fez. Aquele que tem um coração puro, reto, sem nenhuma má intenção, este vai ser muito mais atendido. É muito mais evidente. Ele ama mais que os outros. Deus ama muito mais essas pessoas do que aos outros. Não, Deus ama todos igualmente, mas Ele vai atender aquele que é obediente à palavra dEle. Nossa entrega tem que ser profunda para alcançarmos o entendimento do amor. Eu falei no domingo, não é o amor homem e mulher, é o amor de Deus. O amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por mim, pela nossa família, o amor que Deus tem pelo ladrão, pelo assassino, pela prostituta. É este amor que quer a salvação, que quer levantar, que quer pôr de pé a vida daquela pessoa. Temos que compreender dessa forma, é preciso que haja conversão. Conversão, porque nós já aceitamos a Jesus. Nós já nos comprometemos com Ele. Nós já o recebemos, mas estamos nos afastando. É como ter os nossos pais e começamos a nos afastar. Nós vamos crescendo, vamos tendo certos entendimentos e vamos nos afastando dos nossos pais e começamos a correr riscos. Irmão, você quer alcançar a cura? Você precisa se converter. Converter o teu coração. Converter significa mudança. E você precisa querer essa mudança. Você precisa entender que Deus é a mudança da qual nós precisamos. Ele tem os planos, Ele tem as vontades dEle, Ele tem os caminhos dEle que nos levarão a tudo aquilo que nós desejamos no final das contas. Jeremias 29:11. Então, o que é que você deseja para a tua vida? Continuar nessa desgraça, nessa mentira, nessa loucura que você tem vivido? Hebreus 5:11 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Mateus 15, versículo 15, que nós estamos vendo aí. Ele está mostrando exatamente porque o coração desse povo está endurecido. Então fica difícil interpretar, porque são negligentes para ouvir. Eles não entendem o que a palavra de Deus está dizendo. Puxa vida, eu fui tão abençoado quando cheguei à igreja, eu tinha tantas coisas, eu fazia assim, eu não faltava um culto, eu não faltava uma vigília, eu estava sempre presente, eu ajudava o pastor, eu fazia tudo isso. Foi virando coisa corriqueira, porque deixou de ouvir, se apegou à posição, até mesmo dentro da igreja. Quem se apega a uma posição pode se afastar da palavra de Deus. Você tem que se apegar a Cristo. Por isso Jesus disse:
nos versículos 13 e 14. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. As pessoas ouvem, oh, bonita palavra, mas não percebe o que o Senhor está falando entre linhas ali para vivermos. É preciso buscar o entendimento e todo o tempo estar disposto a mudar o coração. Pois então é essa disposição que nós temos que ter. Bezalel, Aholiabe tiveram essa disposição de mudar. Eles não sabiam de nada e o Senhor os abençoou grandemente. O Senhor os abençoou, impeliu a chegar à obra para fazê-la. Eu acredito que não exista engenheiros ou cientistas, digamos assim, que trabalharam como esses dois homens, que ali naturalmente começaram a manipular os materiais e produzir com eles aquilo que era importante para o templo. Então precisa que exista hoje engenheiros e cientistas do Senhor para manipular tudo que está por esse mundo, para que o templo de Deus, nosso corpo hoje, receba toda benevolência necessária. E que quando falarmos com a nossa boca, agirmos com as nossas mãos, tudo se realize para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós venhamos ter o poder, o que já conquistamos, ou que se torne útil devido à nossa negligência. E nós temos que fazer. Fomos negligentes até hoje, até esse momento, até agora, nós temos sido negligentes na palavra de Deus, endurecendo o coração e não ouvindo, e não vamos produzir, mas se nós ouvirmos e atentamente mudarmos o nosso coração, então nós vamos deixar essa negligência de lado. No versículo 12 de Mateus 13 está escrito: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que não tem lhe será tirado. Então, o que nós podemos fazer? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem o que está sendo dito. No versículo 12, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Não tem, e será tirado. Mas já está complicado, pastor, ainda vai ser tirado. Pois é, vai ser tirado, só depende de você. Nós precisamos querer não enriquecer materialmente, mas enriquecer espiritualmente, para que a palavra de Deus produza os efeitos, os frutos necessários dos quais Ele prometeu para a nossa vida. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são exatamente aquilo que nós necessitamos. Como falei de Jeremias 29:11, Deus sabe tudo a teu respeito. Deus tem um plano para você, para que se cumpra no final das coisas, dos tempos, das tuas idas e vindas, exatamente aquilo que você deseja. Puxa, o que eu desejo pois é, nessa caminhada que você fizer ao lado do Senhor Deus, você vai aprender que o desejo dele é maior, muito mais interessante, muito mais importante, muito mais agradável do que o que você está desejando. Então se tornará o teu desejo também, profundamente, e você realizará, para glorificar o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então fica aí essa palavra para você hoje, quarta-feira. Você quer a tua família na presença de Deus? Quebranta o teu coração, dobre-se, humilhe-se diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem capacidade de mudar a tua vida. Diz lá em Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não se exalte não. Não importa a tua posição, o cargo que você ocupa, o dinheiro que você ganha, não faz a menor diferença, porque na hora da morte, todos vão para o mesmo buraco e vão virar pó. Então se humilhe diante do Senhor, porque você será exaltado. Dentro de tudo aquilo que você sonha e deseja, você terá paz e terá alegria. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me levou a esta palavra tão antiga, Senhor, tão antiga e tão atual. Não mudou nada a vida do homem. O homem continua presunçoso e querendo a soberba no seu coração crescer diante de todo aquele que está à sua frente. Não importa quem fica para trás ou em quem ele pisa, a maneira como ele vive, quem ele dispensa, tudo está sendo feito conforme o desejo do homem. E o desejo de Deus tem sido deixado para trás. Hoje se fala muito a respeito do preconceito. Se fala do negro, se fala do branco. E observando bem as coisas que estão acontecendo, Deus, eu digo, nunca houve tanto preconceito como está tendo hoje. Ainda que houve o tempo da escravidão, os homens hoje são mais escravos ainda, e não importa a cor deles. Eles estão escravizados espiritualmente e ficam usando de desculpas para querer fazer bem, que não é o bem que vem da tua palavra, só para se acalentar, só para manter uma paz mentirosa. É uma paz fictícia, é uma paz que não resolve nada. O preconceito está aí, instalado na vida do homem, está destruindo o homem. O adultério, a prostituição, a fornicação, o lesbianismo, o homossexualismo, seja lá como for que querem falar, está destruindo o homem. Exatamente aquelas coisas que o homem deveria estar observando para agradar a Deus, ele está observando para suprir seus conceitos, seus desejos. E aí atacam-se uns aos outros, querendo acusá-los de não obedecer às leis. É uma observação que nós fizemos, Pai. O preconceito nunca esteve tão alto, tão visível como está hoje. Não se pode colocar uma pessoa numa foto, uma branca e uma negra, porque ali já vai haver preconceito. Não se pode aparecer numa tela, na televisão, porque será preconceito. Eles vão achar alguma coisa de preconceito. Senhor Pai, olha para o teu povo, Senhor. Olha para aqueles que podem mudar o coração e coloca do teu poder ali, desce da tua unção, Senhor, santa, poderosa, gratificante. Desça da tua unção sobre a vida desse povo, porque nós clamamos agora por estas nações. As nações, meu Pai, Estados Unidos, África, Índia, o Oriente Médio, Senhor, o Ocidente, o Oriente. Pai, olha por todas essas nações, em nome de Jesus Cristo, e muda o coração desse povo, porque o Senhor pode mudar, desde que alguém dê uma pequena atenção, o Senhor pode mudar o coração deles, para que se agradem de Ti
se convertam e o Senhor possa curar esse mal do século. Em nome de Jesus Cristo. Por isso eu levanto a minha voz e eu digo: diabo, você é um espírito enganador. O espírito que está lançando sobre a vida desse povo essas mentiras, essas culpas, esses medos, essas doenças, essa miséria. E eu te amaldiçoo, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro o teu poder, eu desfaço a tua obra, e eu ordeno em nome de Jesus Cristo que você largue esse povo, que você saia dessas nações, saia do povo desta igreja, esse povo que se ausenta com medo do frio, da chuva, do calor, do vento, da Covid, da doença, da mentira que o homem fala. Eu te repreendo, Satanás, saia com teu mal, leva toda a tua doença, leva toda a tua miséria, leva o coração endurecido, solte a vida dessas pessoas que estão nos leitos de hospitais agora. Em nome de Jesus Cristo, que a tua mentira seja conhecida do povo e saibam que você é o mentiroso, que nada disso tem valor algum. Em nome de Jesus, eu quebro todo o teu poder para a honra e glória do nosso Deus, e que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Pois bem, meus irmãos, em nome de Jesus, estamos aí, no mês de julho, glórias a Deus, a quarta-feira de julho, você vai receber do azeite aqui, azeite abençoado em nome de Jesus Cristo, e nós estaremos aí levando a palavra para vocês da maneira como o Senhor trouxer para cada um de nós. E nós queremos que esse mês de julho seja um mês tão abençoado como foi o mês de maio e de junho, em nome de Jesus. E muito mais ainda, porque o Senhor é poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que nós necessitamos, que nós ansiamos, desejamos, como você quiser colocar no teu coração. Ele pode te dar muito mais. Então, não se esqueça das suas contribuições, o seu dízimo, as suas ofertas, ali na conta do Itaú, agência 4061, a conta corrente é 42717, dígito 9, e também na mesma conta você pode colocar o teu patrocinador. Agora você pode também voltar a colocar o teu patrocinador também lá na conta do Bradesco, na conta corrente, na agência 3378, conta corrente 29315, dígito nos dois aí. Vamos ajudar nesse trabalho, vamos crescer, vamos eliminar todas as dívidas. Prepare o teu coração que ele seja voluntarioso e que agrade a Deus, como Bezalel e Aholiabe agradaram a Deus, se prontificando a fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos crescer e vamos vencer esse momento, e o nosso povo não sofrerá dano algum. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro isso, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, tenham uma boa quarta-feira, em nome de Jesus. Aqui, os cultos 9 estamos fazendo agora, às 14 e às 19h30, em nome de Jesus. Vamos comparecer, vamos vencer esse Golias, eu tenho falado, vamos vencer. Já pensou se esse Golias fosse físico? Como é que você estaria? Ele é espiritual, ele é só espiritual. É um fracassado, ele é um derrotado, já lançado, acorrentado nas profundezas do inferno. Vamos vencer em nome de Jesus Cristo e vamos glorificar o nosso Deus com as nossas ações. E que assim seja em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Deus abençoe.